MF Talks, o podcast. Está convocada a Conferência de Líderes. Muito boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Nelson, Miguel, esta gente não lhes chegou o ano passado, trouxeram-nos outra vez, é porque nós cobramos pouco, o nosso cachê é baixo. E este ano a Conferência de Líderes traz-vos um convidado, dado tudo o que fomos ouvindo durante esta manhã, trouxemos um americano, Paulo Teixeira, Country Lead da Pfizer em Portugal, inglês portista. Deste lado estão os campeões, deste lado está o Miguel Rufisco Quadrado. Boa tarde. Meus senhores, como nós temos tempo para dar e vender, porque somos nós e depois é o almoço, eu vou começar pelo Nelson por um motivo muito simples. Porque a Filipa Pires de Almeida, salvo erro, disse que deixamos de viver no mundo globalizado, embora o professor João César Neves o tenha desmentido, e passamos a viver no mundo de blocos. Quando é que deu aulas à Filipa? Não dei, mas já falo de... Eu acho que o mundo blocalizou antes do Covid, quando o Evergreen ficou preso no canal do Suez e de repente durante uma semana a economia mundial parou por um barco, por um capitão ter cometido um erro e de repente as nossas cadeias de supply chain ficaram totalmente disruptidas, desculpem. E nós percebemos que nós temos que sair vir para o nearshoring, cada vez temos de produzir cada vez mais perto e cada vez temos de ter relações com países em quem confiamos mais. Portanto, porque a questão económica que nos levou a fabricar na China, na Índia e nos outros mercados baratos, a China a subcontratar ao Vietnã muito daquilo que é o fabrico, mostrou que nós não podemos ter relações sólidas e confiáveis com quem não tem os mesmos valores que nós. Portanto, eu já falo de localização há 6 anos, diria eu. Um dos blocos, temos todos esperança que seja a Europa, e o documento que o Francisco Proença Garcia aqui apresentou, a Bússola Estratégica Europeia, eu retive uma citação que diz que aquele documento representa o despertar europeu em ação coordenada. Miguel. Olá. Olá, bom dia. Esta manifestação de intenção, que tem muito a ver com a defesa, neste caso, será extensível às indústrias, à inovação, à produção, à investigação, enfim, à farma? Há um lugar para a Europa? Eu acho que sim. Cada vez mais entalada entre o que são as novas moléculas chinesas, a capacidade americana. A Europa dominou esta área até 90 e pouco. Portanto, é só voltar a dominar outra vez. E depois, por razões de globalização e questões económicas essencialmente, deslocalizou fábricas e, ao mesmo tempo, adaptou-se a, digamos assim, cenários fiscais mais simpáticos. E isso fez perder a competitividade. Depois, quem não estiver de acordo não está, depois entramos numa estupidez esquerdista na Europa e começámos a querer baixar custos a tudo e, portanto, tiramos o incentivo das empresas estarem cá e fugir. Entretanto, tivemos umas crises e começámos a perceber que isto era perigoso. Mesmo na parte farmacêutica, e o Trump, quanto a mim, razoavelmente bem, olhou para os preços que estavam nos Estados Unidos, os preços que as mesmas empresas vendiam na Europa e disse, então como é que é isto? Se vocês conseguem vender ali, que é um mercado rico e grande, este preço, como é que vendem assim nos Estados Unidos? E começa a confusão. E, portanto, a Europa pode arriscar-se a não ter, as empresas é lucro, já ouvimos aqui, que as empresas, especialmente de caráter americano, possam não entrar na Europa com todas as suas substâncias para proteger um mercado, que houve uma altura que era 50% do mercado farmacêutico mundial era os Estados Unidos da América. Portanto, a Europa tem também essa incumbência de voltar a tentar ter
uma indústria na área da saúde, farmacêutica para nós, poderosa, como foi até os anos 90, era a primeira do mundo, em termos de investigação, novas moléculas, etc, etc. Mas depois fez este switch, ok, já foi há 30 anos, mas estes ciclos podem voltar se quiser, não é? Também nunca se dizia há 5 anos atrás, se alguém dissesse que íamos aumentar as despesas em militares, todas, mas é maluco, não é? Agora estamos a aumentar. Portanto, a necessidade aguçou o engenho, dizemos nós, e é verdade. Portanto, eu acho que é mesmo necessário. E depois o Covid foi desastroso, porque as cadeias de fornecimento, as cadeias de valor foram todas interrompidas. E, pá, e de repente, por exemplo, há pouco tempo só havia uma fábrica no mundo a produzir uma API a todos. Essa fábrica teve um incêndio. E esse produto na Europa, não só na Europa, no mundo foi aos estoques mínimos. Era um produto para a diabetes, não era assim uma coisa tão má. Portanto, isso mostra que não se pode ter esse estilo de atuação. Muito bem. E eu vou ter que perguntar ao Paulo, não é? Como é que olha para esta questão das companhias, sobretudo as americanas, mas antes disso, porque o Miguel fintou-me, é hábito, eu sofro bastante neste podcast, pronto, e não me disse qual era o primeiro passo Nós é que sofremos. que a Europa tinha que dar para voltar a ser, de facto, relevante. Qual é, Paulo? Antes de mais, boa tarde, e acho que me estou a ouvir bem, não está? Agora sim. É um gosto. Eles não têm muita empresa, Obrigado não por ouvir. convidar. É um prazer estar aqui a discutir isto no meio de amigos. É assim, já agora só dar uma nota relativamente àquilo que se disseste, Miguel. É assim, a Europa está a perder competitividade. Não sei, sinceramente, não sei se vai ter capacidade de voltar a ser número 1. Neste momento, aquilo que se constata é que a China já ultrapassou não só a Europa, mas os próprios Estados Unidos no desenvolvimento de novas moléculas. Isto são dados da RP. E, portanto, neste momento a China é efetivamente o país, ou se quisermos, o grande bloco onde está a conseguir trazer inovação terapêutica, e estamos a falar de novas moléculas, não estamos a falar de novas indicações, etc. E, portanto, está com um dinamismo muito grande. Mas o mercado americano também está com um grande dinamismo. Neste momento já representa mais de 55% do mercado global. Nesse ponto, não é? E tu focaste muito numa questão muito importante e que de alguma maneira está a ser olhada com, enfim, de uma forma se calhar que acham que não vai ter grande impacto. Que é precisamente esta história do MFN ou do Most Favored Nation, etc. Não é? Music for Nations. Music for Nations. Porque aquilo que se está... portanto, a administração americana percebeu que efetivamente isto pode levar a que as empresas possam ganhar muito mais. Por um lado, o governo americano pode ganhar mais em termos de tarifas, porque, digamos, a consequência, caso os países não adotem determinado tipo destas medidas, é serem taxados. E existem essas ameaças, como todos ouvimos falar nos meios de comunicação social, em termos de aumentar os medicamentos ou taxar os medicamentos em mais de 100%. Mas aquilo que se está a verificar é que nós, até há bem pouco tempo, quando tínhamos de trazer inovação para o mercado americano, e eu trabalho numa companhia americana, e portanto sei bem daquilo que estou a falar, nós quando queríamos trazer a inovação para o mercado, nunca, em circunstância alguma, a empresa procurava olhar para o impacto que isso poderia ter no mercado americano. É um bloco completamente à parte. Normalmente até têm operações completamente distintas, e as multinacionais farmacêuticas sempre têm o mercado americano e depois têm as operações internacionais. Neste momento isso já não é o caso. Quando nós trazemos inovação, eles dizem, obviamente, existem políticas de preço, e Portugal e a Europa continuam a ter preços, apesar de tudo isto, muito mais baixos do que aquilo que acontece nos Estados Unidos, mas eles agora dizem, não, espera lá, já não há tanta flexibilidade de preço, e isto é o limite que nós damos. E, portanto, esta narrativa que, obviamente, não só em Portugal, mas na Europa, querem de continuar a procurar trazer inovação a um custo mais baixo, e todos nós, obviamente, compreendemos que nós ainda vivemos num sistema em que, essencialmente, é a tutela, é os Estados que, efetivamente, acabam por financiar a inovação, mas esse modelo é que vai ter que mudar, de alguma forma. Vai ter que haver aqui, digamos, uma alteração em todos os modelos de financiamento, porque... até tendo em consideração aquilo que vem para a frente em termos, e já falámos hoje aqui um bocadinho de medicina personalizada e estas novas terapêuticas,
o modelo atual provavelmente não vai ser compatível com, obviamente, com aquilo que é também o aumento de custos relacionado com a introdução desta inovação. E, portanto, se nada mudar relativamente a isto, o que vai acontecer é que países como Portugal vão ter cada vez menos capacidade de trazer inovação e vai começar a acontecer as empresas não terem condições, de facto, para conseguir aprovar essa inovação. E isto não são só para as empresas americanas. São também para as empresas europeias, porque o principal mercado não é na Europa. O principal mercado é o mercado americano, que continua com o maior dinamismo que a Europa. E, de facto, a Europa, nós continuamos... e tivemos aqui o presidente do IFARMED a falar, obviamente, eu acho que a pandemia, de alguma forma, despertou aqui algumas consciências na necessidade de mudar alguma coisa, reindustrializar, mas acho que nós continuamos ainda muito numa lógica de procurar regular e o que é certo é que estamos a ser claramente ultrapassados e vejo, eu sou pessimista, se calhar sou um pouco pessimista, acho que vai ser difícil nós conseguirmos, para responder muito diretamente à tua questão, não sei se algum dia nós vamos conseguir voltar a recuperar essa posição de sermos líderes no que diz respeito a trazer inovação. E apenas uma decisão política. E a produzi-la. A produzi-la, é assim, vamos lá ver, nós acho que está a haver um esforço para se conseguir aumentar de facto essa capacidade de reindustrialização. Não há dúvida nenhuma, no que diz respeito a medicamentos inovadores, a Europa ainda continua e vai continuar a estar, enfim, numa posição relativamente favorável. Por isso é que quando nós olhamos a tudo isto que está a acontecer nesta disrupção com o bloqueio do Estreito de Hormuz, até que ponto é que isso vai afetar o abastecimento de medicamentos? Se calhar nos medicamentos inovadores essa situação fica relativamente salvaguardada, porque a maioria das fábricas que produzem medicamentos inovadores não estão precisamente desse lado, digamos, do globo. Haverá seguramente algumas, e mesmo alguns, enfim, partes de substâncias ativas, componentes, porque obviamente todos nós sabemos que vacinas e medicamentos têm centenas, enfim, de componentes, e que pode haver, sem dúvida algumas disrupções até para fabricar alguns desses medicamentos inovadores, mas de uma forma geral eu diria que essa não será, digamos, a indústria que vai ficar mais afetada. Agora, naturalmente, tudo o que diz respeito a medicamentos muito mais antigos, já perderam patente, medicamentos genéricos, em que parte obviamente, e tu falaste, não é? Algumas fábricas, se calhar há fábricas únicas para produzir determinado tipo de substâncias ativas, é isso, seguramente, se calhar, se nós mantivermos esta tendência de impacto, nomeadamente a nível das cadeias de abastecimento, seguramente nós vamos ter aqui rupturas. No entanto, Nelson, foi anunciado ontem, creio eu, pela Comissão Europeia, a aprovação do princípio de acordo negociado com os Estados Unidos que regula as tarifas. Isto tem um impacto. Perdemos, por exemplo, esta possibilidade que o Paulo estava aqui a levantar de termos medicamentos taxados a 100%, por exemplo, uma vez que a taxa mais elevada que pode ser aplicada é 15%. Mudou alguma coisa ou este acordo nem vai ser colocado em prática? Eu não tenho, desculpem, eu não tenho muita fé no presidente Trump, porque no início eram os medicamentos totais, depois os genéricos saíram do scope das tarifas. Porquê? Porque, por exemplo, 90% dos antibióticos que são vendidos nos Estados Unidos são fabricados na Índia e na China, portanto, ele se colocasse uma tarifa, implicava que havia uma disrupção de abastecimento. Agora, os medicamentos órfãos também já não fazem parte das tarifas, portanto, eu diria que este acordo, que já anda a ser mastigado há mais de ano e meio, provavelmente daqui a uma semana o presidente americano lembra-se de outra coisa qualquer e em vez de 15 põe 10 ou põe 30. Portanto, eu acho que aquilo que o professor falava, que é confiança, é provavelmente o problema maior da economia americana, embora de facto a Bolsa americana mostre exatamente o oposto. Eu acho que pode ser uma das grandes oportunidades da Europa, porque a Europa, apesar do seu quadro regulamentar estrito, o que dá é previsibilidade às empresas, só que é uma previsibilidade lenta, esse é que é o problema, deveria acelerar. As empresas, quando investem na Europa, sabem o que é que podem contar certamente com muito tempo, isso é uma verdade, mas também podem contar com uma série de regras que estão claras e que ninguém vai mudar, nem que o Presidente vai chamar os empresários para as poder mudar. Portanto, eu acho que esse pode ser uma das vantagens, mas eu não acredito nada no acordo. Aliás, o acordo já devia ter sido assinado há 7 meses
e agora vai ser assinado, se calhar daqui a 15 dias já não vai ser assinado. Eu acho que vamos ver. É uma bola de cristal. Portanto, Como diria o professor João César das Neves, ninguém sabe. ninguém sabe. Ninguém sabe. Por isso é que falamos todos. Pronto. Então, Só Miguel, uma coisa, foi já aqui dita 2 vezes, vou ser o que diz o contrário. Eu acho que a Bolsa Americana mostra que estamos mal. Porque se tirarem as tecnológicas está um desastre. Portanto, o que lá está a acontecer é a influência da inteligência artificial e das tecnológicas. a bolha que vai E- rebentar. Pronto, tiras isso e aquilo está um desastre. Portanto, é falso. Para mim, é uma imagem falsa. Sim, mas eu Mas- acho que mas pronto, tudo a bem. tendência As pessoas dos dizem, isto está investidores. bom, a economia está bom, porque o índice está bom. Cuidado que o índice está bom com as tecnológicas e especialmente de quem nós conhecemos e por causa da influência da inteligência artificial. Portanto, os negócios desenvolvidos nessa área. Tira-se isso, o índice está francamente a levar a sério. Portanto, por exemplo, eu sou um dos, isto não é teoria da conspiração, eu sou um dos que acha que o Trump foi negociar com o Xi Jinping não fazerem o acordo de Plaza que foi feito pelo Reagan e rebentou com o Japão e eles fazerem um acordo de a desvalorização do dólar que tem que acontecer não seja feita contra as outras moedas, seja feita contra o ouro, as reservas de ouro aumentam à brava, o déficit americano é regulado e resolve-se isto. Por exemplo, acho que não foi só por irem lá. Porquê? Porque a economia Ainda bem está que o Miguel francamente... é da conspiração. Não. Mas podiam era chatear menos gente. Paulo, deixa-me só dizer uma coisa relativamente à inteligência artificial, e acho que nós até tínhamos comentado isso de manhã. As empresas, de uma forma transversal, mas sobretudo grandes empresas tecnológicas, estão a investir bilhões e bilhões, não é? Devido precisamente à questão da inteligência artificial, porque sem dúvida alguma vai revolucionar. Mas nos Estados Unidos foi feito recentemente um survey à maioria dos CEOs, e aquilo que se constata é que o nível de investimento e depois comparativamente com aquilo que está a ser o retorno de investimento a esses investimentos feitos na inteligência artificial não tem nada a ver, ou seja, São maus as investimentos. empresas e os CEOs das principais empresas estão a ver que a maioria desses investimentos não tem retorno absolutamente nenhum, ou o retorno é muito baixo. Isso é preocupante? A curto prazo. Preocupante no sentido em que pode-se chegar à conclusão que afinal todo este, no fundo, toda esta excitação relativamente à inteligência artificial e querer investir cada vez mais pode levar a que, de facto, se calhar se chegue e diga epá, se calhar vamos... Eu não quero com isto dizer, porque acho que, sinceramente, Não. isto neste momento não Até vai mudar, não é? O debate sobre é a uma governança da disrupção, inteligência artificial é uma disrupção brutal. levava-nos amanhã todo. Mas do ponto de vista daquilo que é nesta fase, face ao nível de investimento que as empresas estão a ter, todas, a nível de inteligência artificial, não estão a ver grandes ganhos em termos de produtividade. Grandes retornos. Como dizia o Miguel agora mesmo, a curto prazo. A curto prazo. Pois? Estou a falar Não agora, investir. não é? Estou a falar isto. Claro que sim. São dados. Mas já que estou a falar aqui com o meu lado direito, como sempre à direita, não é? São Miguel. Diga-me, então e Portugal? É porque nós falamos muito na Europa, na verdade ainda não somos um Estado federal. Pois não. Nós somos o exemplo claro de uma verdade absoluta. Quando não sabes fazer, regula. Tenho muita Isso é pena, Europa, não é? tenho muita pena que o Rui Santos Silva tenha ido embora. Portanto, nós somos essa verdade absoluta. Não sabes fazer, não tens estratégia, regula. Nós somos bons a fazer planos, sempre fomos bons. Então esse é o Acho nosso que problema. não temos uma estratégia feita para aí. E depois também, Mas tivemos nós aqui o andamos Presidente a do Ifarmed a pedir à precisamos- indústria que traga mais ensaios clínicos, está bem, mais mas não inovação. muda pouco depois. Mas Paulo, nós temos o número de ensaios clínicos em Portugal igual ao número de ensaios clínicos que é feito no hospital em Barcelona por ano. Já vamos aí, tá bem? Ou seja, Deixa só o Miguel concluir. faça isto, depois não... Nós estamos em competição nos ensaios clínicos. Vou tomar nota. Barcelona. Com Barcelona. Nós fazemos, em Não, a acumulado, Bélgica, acumulado temos 616, eu sei disso porque ontem tivemos uma conferência da Apifarma, precisamente sobre Foi a por isso questão que te convidamos. da inteligência artificial e a questão dos ensaios clínicos. Portugal tem acumulado ensaios clínicos em curso 616. O Hospital de Valdebrão, em Barcelona, tem 1800. Enganou. O Nelson está enganado. Não, em curso, atenção, não é novos. O Dr. Rui apresentou, no ano passado foram 190. Não sei agora quantos é que foram
mas seguramente terão sido aí 2 ou 3 vezes mais. E eu Centro em parece- Espanha, com aquilo que nós e conseguimos é fazer. só organização. Eu acho que Miguel, o país porque- Eu acho é que não é só desorganização, é necessário reformar. Esse é um dos problemas Sim, ó, que nós claro. sentimos, que é quando se fala, tá, a gente vamos reformar isto, e como se começa a reformar, não. Isto são conquistas, isto são não sei o quê, isto são outras coisas, sempre foi assim, fulano, portanto ainda reformamos. Isto é uma questão de reformar. Se formos atrás de legislação europeia, já é muito mais fácil. A Europa manda, a gente temos que fazer. Portanto, ou esperamos que haja é negativismo ou pessimismo, mas é o que eu penso. Ou esperamos que a Europa tome decisões nesta área para tornar mais competitivo e nós copiamos e vamos atrás, ou então não vejo grandes passos dados cá para mudar. E temos um Serviço Nacional de Saúde, durante anos foi muito bom. Hoje, os estrangeiros, quando cá vêm, dizem que não é nada mau, nós achamos que é péssimo, também as coisas não estão, têm que estar no meio, não pode ser péssimo, mas que está igual há 30, 40 anos e, portanto, há qualquer coisa, se todas as outras coisas têm que ser mudadas com o tempo, nós há coisas que não mudamos, são heranças, são Eu acho que houve Não, uma senhora que disse uma vez, e eu concordo com ela, que às vezes devíamos suspender a democracia 6 meses. Desculpem, é verdade, porque só reformando, só suspendendo a democracia 6 meses e reformando, Doutora Manuela, é que nós conseguíamos. Eu não vou dizer o nome da senhora, que toda a gente sabe, mas eu acho que ela tem razão. doutora Manuela. Só a Manuela doutora- Ferreira Leite doutora Manuela, não é particularmente alguém que me inspire, mas realmente este país só parando e reformando, por qualquer medida que seja de mexer no status quo, seja de quem for, até da indústria farmacêutica, também vamos ser honestos, porque é disso que estamos aqui a aparecem logo tratar. todos os interesses a manifestarem-se, a arranjarem argumentos para não haver reforma e para criarmos mais um passo extra para dificultar que o processo se verifique. Depois, lembrem-me de não vos convidar mais para eventos da indústria farmacêutica, se importa. Paulo, preciso que me salves. Também é esta visão assim tão negativa, nós servimos para pouco, provavelmente não vai acontecer nada. É porque não achamos nada que somos péssimos, pois não. Não, Então o que é que nos falta? não, pelo contrário, eu acho que nós temos, enfim, nós temos condições absolutamente incríveis para, de facto, sermos muito melhores do que aquilo que somos neste momento, em várias áreas, mas sobretudo dentro do setor das ciências e das ciências da vida, é um facto. Agora, eu diria que somos quase somos um caso de sucesso continuadamente adiado, não é? Porque Mas o que é que nos adia? Além da procrastinação, porque eu também prefiro fazer outra coisa. acima de tudo, acho que temos uma grande falta de visão por parte dos nossos governantes. Temos ciclos, nós vivemos num momento, não é, já há muito tempo, em que os próprios ciclos políticos acabam por não se compadecem com aquilo que deveria ser, do ponto de vista, essencialmente agora aqui, das oportunidades que existem no setor da saúde. Não é? Não existe, de facto, uma visão estratégica para o setor da saúde. Vamos acabar num pacto para a saúde? É assim. Portanto, depois da doutora Manuela, tem o doutor Era bom que António. nós tivéssemos um pacto. Eu recordo-vos que, por exemplo, a Irlanda, há algumas décadas atrás, conseguiu ter a inteligência e a visão suficiente para conseguir fazer uma espécie de um pacto, porque entendeu que, efetivamente, o setor da saúde e o setor farmacêutico em particular poderia ser determinante para, enfim, a valorização, digamos, dos seus próprios recursos humanos, para a valorização económica, e conseguiu fazer isso juntando, obviamente, e unindo tudo aquilo que eram, enfim, os diferentes partidos políticos, e definiu tipo uma estratégia a longo prazo. Quais foram os resultados? As principais farmacêuticas globais abriram fábricas e fábricas com alta tecnologia, e todos sabemos, enfim, e todos temos conhecimento daquilo que tem sido não é, o crescimento económico que a Irlanda tem tido, e obviamente eles não fizeram isso só dentro da área do setor da saúde, fizeram isso também noutros setores económicos. Tiveram de facto a inteligência e tiveram a visão para fazer isso. Nós, de facto, é difícil quando temos, enfim, quando olhamos sempre numa lógica de curto prazo, quando não queremos, no setor da saúde, querer ter mesmo orçamentos plurianuais que permita com que os vários atores consigam programar, planear
de uma forma mais adequada tudo aquilo que são, digamos, o nível de investimentos e aquilo que pretendem atingir para a frente, para que possam transmitir a todo um conjunto também de stakeholders que de facto vale a pena trazer esse investimento para o país e que existe previsibilidade e que existe uma estratégia, porque quer dizer, quando nós trazemos pessoas de fora e que vão falar com os nossos decisores políticos, e quer dizer, e depois acabam por sair com uma sensação de que de facto é difícil. É difícil porque não existe, não existe compromisso, não existe esta capacidade de demonstrar que as coisas, se trouxerem investimento, as coisas podem ser de facto muito positivas, não é? Porque estão sempre à espera porque dizem às empresas, não, ok, mas nós estamos disponíveis e até oferecemos isso, mas vocês têm que dar o primeiro passo. Tem que ser vocês a trazer primeiro o investimento. Quando, quer dizer, a maioria das empresas, e sobretudo as multinacionais, quando olham para digamos, a sua alocação dos investimentos, fazem sempre numa lógica concorrencial, porque a razão é que eu vou meter em Portugal, quando posso meter na Áustria, ou na Bélgica, aqui, estou a falar, obviamente, sempre em países de dimensão semelhante à de Portugal. Não é? E quando veem que da parte de quem decide, dizem, não, tragam vocês primeiro, e se realmente vocês trouxerem esses investimentos, então nós estaremos disponíveis para vos dar aqui alguns benefícios. Tem que ser exatamente ao contrário. Só que depois o que é certo é que nada acontece. Ou seja, em suma, continuamos a ter esta falta de visão e continuam a olhar para o setor, nomeadamente o setor das ciências da vida, o setor da saúde, como reconhecem que é o setor importante, mas não, e apesar de dizerem, mas o que é certo é que depois isto não tem consequência em termos práticos. Não existe, de facto, uma visão estratégica e para o futuro que possa potenciar tudo aquilo que são as capacidades que nós temos, e são várias. Pronto, também não foi daqui. Também não foi daqui. Miguel, bom, mas então toda esta gente deve amanhã apresentar a sua carta de demissão, porque nós estamos aqui a fazer grande coisa, não há futuro, esta indústria, pronto, vai navegar assim, calmamente. Não há nada que as empresas possam fazer também para poder puxar, que é o que têm feito. A Filipa disse que 75% da economia são empresas, não é? As empresas desenvolvem-se, as empresas fazem... Temos um propósito, foi assim que começamos amanhã. Têm planos de desenvolvimento, fazem tudo isso e mantêm o seu negócio estável e com lucro, senão tinham sido embora, não é? Pronto. Eu acho que isso não há risco. Há risco de haver uma guerra a sério, etc, mas isso é em todo o mundo, em qualquer sítio que esteja. Portanto, aí não vejo um risco. Nós estamos a falar na parte de competitividade de nação e não na parte de competitividade de empresas, porque aí até vale muito a pena. Os nossos colaboradores em variedíssimas empresas são apreciados nas empresas a nível global e, portanto, depois têm possibilidades de carreira no estrangeiro, ou, inclusive também começa a ser já atraente virem estrangeiros trabalharem para as nossas empresas, porque mesmo assim têm resultados simpáticos e têm uma forma de trabalhar bem profissional e desenvolvida. Quando eu tive essa experiência, o Nelson também tem, de gerir vários países na Europa e vi que nós não devíamos... Acho que já há alguns planetas, não é? Mas ele é estratosférico. Estou aqui com vocês, portanto... e vi que as nossas estruturas e os nossos indivíduos ficavam nada atrás de outras realidades, nada atrás. Eu até diria melhor. Sim, mas isso é para não se deixar armar-me em bom. Que não digo. Mas por isso mesmo, portanto, eu se estivesse ali não tinha problemas nenhuns, quer dizer, reparem que eu estou a dizer isto calmamente, daqui a um ano estou reformado. Mas Dino da Academia Menarini já agora. Por isso não estou... Mas é verdade que eu acho que não tem problemas. Depois, este é um dos setores, se nós formos... Agora vamos para o outro lado. Se nós formos analisar, este é um dos setores quase à prova de bala. Não é? Quase à prova de bala. Não é totalmente, mas é um dos setores que passa pelas crises, passa pelas vicissitudes, pelas pandemias, por várias coisas. E aguenta-se. Há outros que... É como o setor do papel higiênico. Pronto. Também.
Certo? Deixa-me só interrompê-lo para lançar aqui Olha, um desafio. comparar-nos ao papel higiênico foi Eu boa. não, estava só a falar de setores. Até porque papel. Bom, lançar um desafio ao Nelson, final. Ah, O nosso título para este episódio era Navegar o Caos. Propunhamos-nos falar da indústria farmacêutica e, obviamente, falamos de quase tudo, nomeadamente de futebol. Nós estaremos a ignorar, como nos foram dizendo os oradores desta manhã, brilhantes, estaremos um bocadinho a olhar para a floresta a arder, meio indefesos. Temos uma guerra na Europa, na verdade, às portas da Europa. Estaremos a fazer de conta como é que, de facto, nós estamos a navegar o caos ou estamos só a ignorá-lo como se não quiséssemos olhar para cima? eu acho que o professor João César das Neves disse, eu acho que ele descreveu a nossa vida. O mundo está caótico, toda a gente ouve que no Estreito de Hormuz não passam barcos, depois vão começar a bombardear não sei o quê, mas depois abrimos a janela e está tudo bem, está bom tempo, estamos aqui na Católica, vamos almoçar daqui a bocado e, portanto, e a vida continua. Temos o almoço campal, inclusive. Temos um almoço, ou seja, a vida continua. Porquê? Porque ainda não fomos afetados diretamente, a não ser pelo preço dos combustíveis, mas provavelmente a maior parte das Não, a pessoas inflação já se começa a mexer. até tem carro da empresa, portanto nem se preocupa muito até com isso. O cabaz alimentar, vamos ser honestos, também só há sensibilidade para os aumentos de 5, 10 euros no cabaz alimentar para quem tem rendimento Baixou de ontem. 1.000 euros, baixos rendimentos. Portanto, eu acho que nós, como povo, somos um povo, e eu incluo-me nele, relaxado, ou seja, só quando realmente a catástrofe acontece é que acho que vamos sentir na pele que isso vai acontecer. Voltando atrás, Nós e todos. nós e todos, também acho. Voltando atrás do que o Miguel disse, eu geri o Reino Unido e a Irlanda. E deixem que vos diga que eu diria, os portugueses dão 10-0 a qualquer profissional inglês ou qualquer profissional irlandês. Menos nas apresentações. 10 Vou andando. Menos na cerveja, não é? 10-0. Menos nas apresentações. Ainda, dão 10-0. Os gajos são os melhores do mundo em Eu fiquei apresentações. espantado com a falta de capacidade de trabalho, a falta de foco, a falta de resiliência daquelas equipas que de repente vinham portugueses e que diziam porque é que não fazemos isto ou aquilo e diziam não, porque isso não é possível. E na realidade era. E eu acho que nós devíamos aproveitar muito mais isso. O que nos falta, organização. Nós não temos processo. Ou seja, quando entramos num processo que está bem definido, nós somos muito bons. Quando somos nós a definir o processo, como diriam os italianos, é um casino que ninguém se entende, não é? Mas eu como o Miguel dizia há bocado, eu discordo, porque eu acho que nós, de facto, como portugueses, somos muito bons. E isso é que nos faz... Concordo? Não, concordo. Desculpa, como diria. E eu acho que Ele está habituado. Ele discorda sempre. Não, ele portanto, sai já normal. mas eu acho que Até lhe está realmente era só a grande mensagem. Damos 10-0 aos mercados. E eu já estive em alguns mercados, agora estou na Grécia. Damos 10-0 como profissionais a estes profissionais. Portanto, Paulo, Isso é reconhecido. Já. se não estamos... o Nelson estava a dizer só vamos sentir quando o caos nos chegar diretamente. E chega. Vai chegar. Bem, eu agora, parafraseando o professor João César das Neves, não sei. Mas Não? é assim, nós somos uma... Ó Miguel, somos- cá estás nós deste senhor. Nós somos uma pequena economia, não é? É óbvio que se houver esse impacto, nós vamos levar para a tabela, isso é inevitável. Aliás, Portugal não tem... Mas também demonstramos alguma resiliência perante a adversidade. Não é? Uma coisa é, vamos ser afetados ou não, provavelmente seremos, se de facto a maioria dos países forem afetados, como provavelmente irão. Agora, se vamos ter essa capacidade depois de resiliência e de adaptação, eu não tenho dúvidas. Portanto, nós somos capazes, e também hoje já foi falado aqui de manhã, vamos ser capazes sempre de nos reinventar e de nos readaptarmos, e portanto, e desse ponto de vista, Aliás, vê-se o Covid. também não tenho... Os países que Eu reagiram não tenho melhor ao dúvidas, eu não tenho dúvidas disso, não é? E se há algo se calhar que nos distingue ou que nos diferencia relativamente a muitos outros povos, é esta capacidade que nós temos de enfrentar essas dificuldades e à nossa boa maneira de fazer com que depois as coisas, a minha preocupação as do coisas amigo funcionam, não é? com a guerra Historicamente tem era... sido assim. Era, diabo, e eu que marquei uma viagem para a China de férias, como é que será que haverá combustível para eu ir de férias? Eu acho que somos portugueses, ou seja, somos genuínos, vivemos... Todas as pessoas são assim. Qual de nós aqui ainda não pensou nisso? Miguel,
Claro, você não vai para a China. Não, vou para a China, não pensei. Olha lá. Então, como não podemos fazer planos a muito tempo, e para encerrarmos, antes que dê uma Miguel é que vai apoplexia à Teresa, Sou. não podemos fazer planos a 5 anos. João César das Neves, Francisco Garcia, todos nos disseram isso. O que é que vai fazer a seguir ao almoço? Olha, vou trabalhar. Não tem feito isso desde manhã? Não. Estive de férias e agora vou trabalhar. Não, a sério. Eu acho que para já discordo. Eu acho que se pode fazer planos. Qual é o seu plano? Tirando a parte da reforma. É reformar. Acho que se pode fazer planos e os planos têm vantagens depois nas... O Nelson diz que nós não temos processos. Não é? Nós não temos processos constantes, nós temos processos, mas temos uma mania de a meio mudarmos o processo. Sim. Pronto. E isso é que nos falta quando se planeia à boa maneira germânica nesse aspecto, está planeado, vamos fazê-lo, mesmo que a meio pareça outra coisa. E nós não, nós a meio dizemos, não, mas há ali uma oportunidade, e arrancam para ali. Pronto. E é isso que pode falhar um pouco, mas nós até nem temos maus processos em várias coisas, e depois temos que olhar para a nação que temos e que não nos lembramos, quem é que inventou o MBWay, quem é que inventou a Via Verde, quem é que uma data de coisas que nós achamos banais. O seu astrolábio foi bem feito. Uma data de coisas que nós achamos completamente banais e somos nós que o fazemos. E ainda temos um problema. Como é que resolvemos isto? Fazemos isto. Dá jeito. É o nosso estilo. Muito bem. Eu gostava muito de abrir perguntas, mas a Teresa está a ter uma apoplexia, como eu vos dizia, e portanto não vamos fazer. Estes senhores vão almoçar connosco, portanto aproveitem Não vamos. o almoço, menos o Miguel que vai trabalhar, aproveitem o almoço para lhes colocar as questões. Se quiserem continuar a ouvi-los, Deus saiba porque... sigam a Conferência de Líderes, todos os meses temos um episódio e um convidado diferente, que em alguma altura vai voltar a ser o Paulo Teixeira porque ele já é quase residente. Alguma coisa a acrescentar? Ele não nos pagou o último cachê, vamos deixar de vir. Epá, discutimos isso daqui um bocadinho. Olha, obrigado pela paciência, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Até logo.